Antes de entrarmos na questão, é necessário primeiramente um introito para que possamos entender o problema. Que os militares no Brasil são adeptos ao golpismo, isso nós sabemos. O que nós não sabemos e que a imprensa não trata são as dificuldades que o governo Lula tem enfrentado para manter a autoridade do presidente Lula na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas naquilo que a Constituição determina. Antes mesmo da posse, Lula já teve que fazer várias reuniões e algumas concessões aos comandantes das Forças Armadas. E nessas negociações pré-posse, Lula começou cedendo, a começar pelo nome de José Múcio Monteiro, que apesar de ser um ministro civil como Lula queria, foi objeto de negociação. E hoje funciona muito mais como intermediador, um interlocutor entre o presidente e as Forças Armadas, do que propriamente um ministro. Acatou a exigência dos comandantes militares de respeitar a hierarquia e a antiguidade para os postos de comando, coisa que Bolsonaro não fez e nem por isso foi objeto de revolta. Esses episódios, eles são tão importantes que certamente, num futuro muito próximo, eles vão entrar para os livros de história e serão estudados por jovens em escolas e em faculdades. O que é que está por trás dessa decisão, desses atos do presidente Jair Bolsonaro? Das Forças Armadas, esse gesto iria enfraquecê-lo, porque mostraria uma solidariedade ao general Fernando Azevedo e Silva, que era o então ministro da Defesa. Mais do que isso, mostraria um alinhamento do pensamento das forças com a postura do general Fernando de barrar movimentos de politização dos quartéis. É difícil acreditar que um político que foi presidente 2 vezes nunca teve essa dificuldade, possa estar tendo agora. Mas isso muito mais em função do golpismo que ganhou força dentro das Forças Armadas através do discurso bolsonarista. E conta com a forte influência dos militares da reserva. Esse apoio às manifestações golpistas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Antevendo esses problemas, Lula já havia declarado em abril de 2022 em campanha que exoneraria 8.000 militares bolsonaristas, lotados nos cargos do executivo. Entretanto, essa promessa nos primeiros dias de governo tinha sido cumprida de forma muito tímida até os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Onde ficou patente a participação e colaboração de militares das Forças Armadas. Alvorada de portas abertas. Beleza? Alvorada de portas abertas. Inclusive militares lotados no GSI. O sinal de alerta ficou mais evidente quando Lula determinou que fossem exonerados os militares lotados do GSI pelo general Heleno, ordem que não foi cumprida pelo general G. Dias, ministro-chefe do GSI, alegando questões técnicas. Na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas, Lula tem o poder e a faculdade de nomear e exonerar quem ele quiser. Com a publicação hoje do ato de exoneração de 56 militares ligados ao Palácio da Alvorada, assim Lula, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas, manda um recado claro e cristalino para os militares golpistas, que não ficará refém de ameaças. Se querem dar um golpe de Estado, que tentem. Ou parem de blefar e se submetam às ordens do comandante em chefe das Forças Armadas, em respeito e honra à Constituição que todo servidor público, seja militar ou civil, jurou cumprir. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. Vejam mais detalhes sobre as exonerações, que incluiu o primo do coronel Brilhante Ustra, nomeado por Bolsonaro, na reportagem direto de Brasília. Hoje com informações aqui de Brasília sobre uma dispensa que aconteceu aí por parte do presidente Lula. Mais de 40 militares ligados à presidência da República são dispensados. Esses atos todos foram publicados hoje no Diário Oficial da União e a grande maioria trabalhava em cargos da coordenação de administração do Palácio da Alvorada e também da coordenação geral de administração das residências oficiais. Teve também dispensa no Gabinete de Segurança Institucional. Foi dispensado, inclusive, o tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, que a gente confirmou o parentesco dele com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da ditadura militar. Ele trabalhava na Coordenação Geral de Operações de Segurança Presidencial e essas dispensas elas estão valendo desde o dia 13 de janeiro, apesar de terem sido
sido publicadas hoje, estão valendo desde a sexta-feira passada. Sexta-feira essa, inclusive, que foi um dia após o presidente Lula ter o café da manhã com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto, onde ele falou da possível conivência de agentes nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele também criticou o estado do Palácio da Alvorada e alguns desses militares trabalhavam justamente nessa questão de cuidar das residências oficiais, tanto da Granja do Torto, quanto também do Palácio da Alvorada. As investigações também referentes a esses ataques às sedes dos três poderes estão apontando nesse momento, Ana, que diversos militares da ativa e da reserva estão também envolvidos. Há também nomes que já estão fora das forças de segurança, lembrando inclusive ontem foi preso o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior. Esse subtenente foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que aconteceu no Rio de Janeiro para prender idealizadores e também fomentadores do terrorismo que a gente acompanhou aqui em Brasília. E nessa lista de prisões que foi divulgada pela Secretaria do Distrito Federal, aparecem o sargento Rogério Caroca Barbosa e também a major Onilda Patrícia de Medeiros Silva. Já o capitão de mar e guerra reformado Vilmar José Fortuna foi destituído do cargo que ocupava há cerca de 10 anos no Ministério da Defesa. Isso porque ele participou desses atos e inclusive publicou uma foto em frente ao Congresso Nacional tomado por criminosos. Essas investigações continuam e inclusive estão sendo abertos aí processos nas corregedorias para investigar a participação então desses militares, dessas pessoas então da ativa e também da reserva. Ana. E aí como é que fica o trabalho para pacificar o novo governo com as forças militares também, né? Porque a gente sabe que havia um trabalho aí até do próprio ministro José Múcio Monteiro, aliás, que estaria, né, fazendo essa coordenação, tentando articular essa pacificação entre Exército, Polícia Militar, Lula, que anda criticando muito também os PMs. Isso prejudica ainda mais essa relação, Natália? O que você tem ouvido aí dos bastidores? Olha, Ana, o que a gente tem de informação dos bastidores é que essa dispensa, a gente pode dizer assim, desses militares que foram dispensados hoje, então no Diário Oficial da União, era algo já esperado. O Lula vem fazendo isso desde que tomou posse no dia 1º de janeiro e na semana passada ele acabou anunciando, né, que tiraria qualquer tipo de pessoa que teria um possível elo com o bolsonarismo radical, que ele faria basicamente um pente limpo nessas pessoas, porque ele não poderia ter, então, esse tipo de militar trabalhando ao lado dele que acaba botando o bolsonarismo à frente, acima das suas funções. Então, isso já era aguardado. Inclusive, o presidente Lula, ele veio falando também sobre aquela crença, que ele acredita que teve um facilitador para a entrada, então, dos criminosos, principalmente aqui no Palácio do Planalto. Então, essas dispensas, elas já eram aguardadas, nomes, basicamente, que foram nomeados, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, então isso inclusive deve continuar nos próximos dias. Ele disse que faria essas mudanças. Em relação ao José Múcio Monteiro, a situação é um pouco delicada, porque ele fica nesse meio termo ali de não deixar a crise se estabelecer entre a presidência da República e as Forças Armadas, mas o próprio Lula vem dizendo inclusive que apesar das críticas referentes a essas pessoas ligadas às forças de segurança, às Forças Armadas, nos atos de vandalismo no dia 8, que ele sempre teve uma boa relação durante os 2 primeiros mandatos dele. Então, que ele quer manter essa democracia, essa conversa com todas as forças, com as Forças Armadas, com as 3 forças, então, com os comandantes, inclusive tem o papel, então, o José Múcio. Inclusive, nesse momento, Ana, há pouco, terminou um almoço no Ministério da Defesa, que participou o ministro Rui Costa, também o ministro José Múcio Monteiro e os 3 comandantes das forças. Então, esses encontros, eles vão acontecendo justamente para trazer essa estabilidade entre a presidência da República e as Forças Armadas nesse início de mandato que é tão importante, que a gente sabe pode prejudicar totalmente ali o posicionamento, a visão, as falas de Lula, que está querendo evitar qualquer tipo de nova manifestação aqui em Brasília.